Olá, o assunto hoje é o envelhecimento. A última pesquisa do IBGE, feita no ano passado, identificou um aumento na expectativa de vida do brasileiro. Segundo o estudo, os homens vivem em média 69 anos e as mulheres 77 anos. E será que estamos preparados para viver mais e também melhor? Quem responde é o médico geriatra Luiz Antônio da Silva Sá. Doutor Luiz, é possível existe um envelhecimento saudável? É possível isso? Perfeitamente. O envelhecimento começa, na realidade, quando a pessoa nasce. Digamos assim, o seu próprio bem-nascer já vai identificar sua própria maturidade, seu próprio envelhecimento. Logicamente que aquela pessoa que teve a sorte, digamos assim, de nascer num lar melhor em termos estruturais, emocionalmente, fisicamente, em nutrição, poderá ter realmente um envelhecimento melhor. E aqueles primeiros anos de vida, quando a pessoa é criança ainda, adolescente, isso tudo faz diferença lá na frente, quando a pessoa está com 50, 60, 80 anos? Muita diferença. Eu sempre repito nas entrevistas, nas aulas, que a minha formação, um tanto quanto, é do Japão, professores japoneses. No Japão, a geriatria preventiva começa aos 6 anos de idade, porque daí para frente a pessoa começa a adquirir certos hábitos nocivos, digamos assim, e perderá uma chance muito grande de ter um envelhecimento saudável. E as pessoas muitas vezes chegam ao consultório com 60, 70 anos, digamos, agora eu vou ao geriatra. Quer dizer, no geriatra, o ideal é ir o mais cedo possível, porque haverá chance, por exemplo, de adquirir bons hábitos, uma boa orientação, quer no sentido nutricional, quer no sentido físico, para ter realmente esse envelhecimento saudável. O senhor diria que a idade ideal, então, para nós brasileiros seria qual? 30, 20? Eu acho que não há assim, um ponto de corte em termos de idade, não é? Eu tenho no consultório pessoas de 18 anos já preocupadas, pessoas de mais idade. Eu acredito que a partir dos 25, 30 anos seria uma idade razoável, desde que a pessoa não tenha adquirido nesse período hábitos que possam, com certeza, dificultar o seu bem-estar, não é? Por exemplo? Por exemplo, que veja assim, a vida funciona mais ou menos como um grande professor nosso da geriatria disse, como fosse um livro de contas correntes, onde nós temos o débito e o crédito. Da saúde, claro, não estamos falando em dinheiro. Onde nós temos que colocar na coluna do crédito aquilo que nós temos de bom. Os nossos bons hábitos, a atividade física, a alimentação adequada, evitar, digamos, esportes radicais, no sentido assim, não é? E nos nossos débitos, beber, fumar, alimentar-se mal, não dormir bem, não ter, assim, cuidados, como eu disse, até ao volante, não é? Quantas pessoas morrem em acidentes por negligência, imperícia. Então, se a pessoa tiver, vamos dizer assim, uma gama de cuidados consigo, com a sua saúde, e lembrar que na vida a pessoa mais importante sempre somos nós, é a pessoa em si, a pessoa com certeza vai ter um envelhecimento saudável, vai viver os anos que está destinado a viver, não é? Isso é o Comitê Celestial quem define. Mas nesses anos todos, com certeza, vai ter uma vida com qualidade melhor. Mas, doutora, a gente ouve tantas histórias assim, por exemplo, o meu avô sempre fumou, sempre bebeu, morreu com 90 anos. Isso aí. Mas veja assim, na realidade, não há assim que você diga, não, essas pessoas realmente viveram mais porque não se cuidaram. E morrer mais tarde não significa envelhecer de forma saudável. Também isso, porque veja bem, isso é mais uma exceção do que uma regra, não é? Porque se você quiser viver melhor, você tem que realmente cuidar disso. Eu sei de exemplos, por exemplo, senhoras, não é, que vivem mais de 100 anos, disseram que fumaram a vida inteira, se alimentaram de uma forma não tão boa, não é? E passaram dos 100 anos. Mas isso é uma exceção à regra. Na realidade, se você quiser ter uma qualidade de vida, tem que cuidar-se. Porque não existe assim, digamos, um segredo, não existe assim dizer, não, mas olha, por que a pessoa viveu mais? Porque para viver mais e melhor, são duas razões principais. A primeira é a genética. Quando a genética, por exemplo, é uma boa genética, a pessoa tem uma chance de viver mais. E segundo é o meio ambiente. Aliás, hoje o meio ambiente está sendo considerado mais importante que a genética.
Porque o meio ambiente justamente são os cuidados que a pessoa tem que ter consigo, como eu já disse, não é? Fumar, beber, alimentar-se mal, não fazer exercícios. Hoje, o item, podemos dizer assim, principal, ou quase o mais principal, se é que podemos dizer dessa forma, exercício físico. Porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, por uma série de razões, tempo, indisposição, falta de oportunidade, falta de vontade, as pessoas não praticam alguma forma de exercício. Isto é fundamental. E o exercício, quando o senhor fala em praticar exercício físico, é sempre, em todas as idades, mesmo depois que a pessoa fez 60, 70 anos? Porque antigamente, eu te pergunto isso porque antigamente a gente tinha, quando falava-se em envelhecer, imaginava lá um velhinho sentado no sofá fazendo o menor número de atividades possíveis. Hoje em dia não é mais assim. Não é mais assim mesmo. Porque, na realidade, o idoso hoje ele tem muito mais condições de vida, em termos de atrativos, digamos, de distração, de oportunidades de conhecer coisas que gerações passadas não sabiam. Então, o exercício físico tem que ser feito em qualquer idade. Lógico, lógico. A pessoa de 20 anos é um tipo, a pessoa de 80 é outro tipo. A pessoa de 80 anos dificilmente, nunca vai numa Olimpíadas. O de 20 pode. Então, quer dizer, os exercícios são muito característicos e próprios para cada faixa etária. E qual é o melhor exercício para quem tem mais de 60 anos? Olha, o grande exercício fácil é o caminhar. Se a pessoa, por exemplo, tiver o hábito saudável de fazer uma caminhada frequente, e as pessoas perguntam, mas o que é o ideal? Eu sempre digo, o ideal são 7 dias por semana. É o ideal? 1 hora por dia, 7 dias por semana. Agora, a pessoa não pode 7 dias por semana? Faça quanto puder. Faço 3, faço 4, mas faça. O problema é que as pessoas levam, em sua grande maioria, uma vida muito sedentária. E o idoso, principalmente o idoso que mora só, ele tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes de companhia, de insegurança, medo de assalto, medo de cair, se machucar. Então, muitas vezes ele acaba ficando restrito ao seu ambiente doméstico e acaba não tendo oportunidade de praticar algum tipo de exercício. Então, é importante que sejam essas pessoas estimuladas para que façam de alguma forma, quer pela família, quer pela sociedade, quer pelo poder público, alguém que os tire dessa condição de sedentarismo e os faça de uma forma tranquila e os faça próprios para poderem fazer qualquer tipo de atividade. E a musculação? A musculação é essencial. Porque, veja assim, uma das doenças que acometem muito as pessoas de mais idade, principalmente as mulheres, é a osteoporose. E a osteoporose está provada que exercício de impacto tem um benefício muito grande sobre a musculatura e, consequentemente, sobre os ossos. E eu digo e repito para você, não é uma questão, por exemplo, de exigir do idoso o mesmo trabalho que se exige de um jovem. Então, você tem que exigir do idoso aquilo que ele pode fazer. Não é? Principalmente se ele não era tão prático em exercício. De repente, ele nunca fez, tem acima de 60 anos, tem que ter um cuidado todo especial em cima dele. Aquele idoso que atinge 60, 60 e poucos anos, mas praticou esporte a vida inteira, é um outro cuidado. Então, tem que ser definido para cada faixa etária as condições próprias para o exercício. Mas mais importante que a idade, digamos, cronológica, é a condição biológica da pessoa. Que há pessoas com 70 anos que vendem saúde. Há pessoas de 40 que estão acamadas, e é difícil, não é? Ou não tem vontade, uma série de coisas. É o velho moço e é o moço velho. Então, tem que ver a condição clínica de cada um desta pessoa, homem ou mulher, e dar a essa pessoa a condição física adequada para ele. E além da musculação, o que mais é preciso fazer para evitar a osteoporose? Olha, nas aulas que eu dou, eu sempre digo o seguinte, que a osteoporose é uma doença infanto-juvenil que vai acometer depois dos 50 anos. A grande preparação para evitar-se uma osteoporose começa na infância e na juventude, com exercício físico e com uma ingesta, vamos dizer assim, adequada de cálcio. Há um dado curioso, digamos assim, que gerações antigas tomava-se mais leite. Fazia parte
do lanche das crianças, dos jovens, tomar leite. Tomavam leite de uma forma muito mais comum. Hoje, é difícil a família que não almoça com 2 litros ou mais de um refrigerante à mesa. E as crianças hoje, com a variedade que tem de comidas não tão saudáveis, digamos assim, vai deixando o cálcio de lado. E o cálcio é fundamental para que a pessoa tenha uma boa estrutura óssea. E qual seria a quantidade diária? Bom, aí varia de idade para idade, né? Vamos dizer assim, uma criança ao redor de 1 grama por dia, o idoso ao redor de 1,5 grama por aí. Só para a gente entender, isso é o quê? Um copo de leite? 3 copos de leite corresponde a mais ou menos... Por dia? Por dia. Corresponde a mais ou menos 1.000 miligramas. 1 grama. 3 copos, né? Cada copo tem mais ou menos em torno de 300 miligramas de cálcio, de leite. O iogurte tem um pouco mais, e outros alimentos ricos em cálcio. Agora, lembrar sempre que a maior dose de cálcio nos alimentos são os derivados de leite e o próprio leite, não é? Este sim. Ah, mas eu tomo leite de soja. Leite de soja pode ser bom para algumas coisas, mas não tem a mesma quantia de cálcio que tem o leite de vaca. Então, o leite de vaca é o mais rico, digamos assim, em cálcio. E independe se é natado, desnatado, se é sem nata, se é em pó, a quantidade de cálcio varia muito pouco. O que varia é o teor de gordura. Doutora, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco a gente continua falando sobre esse assunto. É bem rapidinho, a gente volta já.